Salve a todos, todas. É um prazer estar aqui participando dessa comemoração desse grande músico, do legado dele, né, do Juarez Araújo, e a convite do Diego, e felicitá-lo por essa pesquisa, né, que vai defender daqui a um mês, que é excelente e é um tema muito importante. A gente desconhece muito, né, dos nossos grandes músicos, e Juarez era um deles. Eu acho que é uma justa homenagem, e a pesquisa vai ser muito importante, né, para a gente entender melhor como é a improvisação e como pensar a improvisação de uma maneira única. Acho que essa é uma característica bem clara, né, da prática do Juarez. Então, vou contar aqui um caso, né, sobre o Juarez. Eu fui aluno do Juarez um breve momento, durante o ano de 2002, 2001, 2002. E eu estava encaminhando para o mestrado da UFRJ, fiz uma pesquisa sobre o saxofone no choro, e nessa preparação para entrar no mestrado, eu também gravei um disco, né? Um disco demorou uns 2 anos para gravar, mas nesse primeiro momento eu estava gravando um disco sobre o choro também, sax no choro, o Sax Chorando, né? Que era o nome do disco. E como eu estava tendo aula com o Juarez, eu pedi a ele uma música, né, um choro para eu gravar no disco, né? Então, o Juarez foi muito solícito, era um cara muito gente boa, assim, muito tranquilo, e ajudava todo mundo. Realmente uma pessoa iluminada, assim, né? Ele aceitou, né, e levou o choro para me entregar. Então, fiquei muito feliz com essa possibilidade de homenageá-lo no disco, né? E aí eu fui ao seu encontro num jazz club, né, que ele tocava na Rua do Ouvidor, né? Ele tocava todas as terças lá nesse jazz club com seu grupo, né, que era um quarteto formado basicamente de companheiros de baile. O Juarez tocou muito em baile, né? Diversos tipos de grupos e tal, e músicos excelentes que faziam parte do grupo dele. O repertório dessa jam session era composto basicamente de temas de jazz, bossa nova, e tinha alguns choros também, sambas e choros. O público que assistia era bem curioso, assim. Eu cheguei no bar e tinha um público bem eclético, senhoras que conheciam, né? O Juarez acompanhava ele em diversos shows. Alguns senhores aposentados, advogados, empresários que trabalhavam, né, no centro, e que também eram músicos de carteirinha, que além de assistir as apresentações, davam uma canja ao final, né, cantando ou tocando bateria. Nesse ambiente, né, eu também fazia parte dessa lista de admiradores, e eu ficava esperando no final, né, para dar uma canja no último set, assim como outros alunos jovens como eu, também saxofonistas, né? Então, antes das canjas, no intervalo, o Juarez veio conversar comigo e me passou as partituras desse choro, né, o choro da Marcelle. E o arranjo que ele fez foi um arranjo para sax tenor e quarteto de jazz, né? Não era um arranjo aberto, não tinha as partes cavadas, mas a indicação do acompanhamento para piano, baixo e bateria, e sax tenor como solista, né? Exatamente como eles estavam fazendo ali na jam session. Então o Juarez, nesse momento, me disse que esse choro era um choro meio que ele considerava bastante difícil, assim, né? Que era muito jazzístico e que muitos músicos não conseguiam tocar. Ele falou que o tema ele foi criado em compasso alternado, e isso confundia muito os músicos, né, que tentavam em vão ler à primeira vista. Então ele mostrou a música escrita de 2 formas diferentes, uma adaptada em um compasso único, 2x4, e outra forma, uma outra partitura com uma mudança de compasso, de 3x4 para 2x4. E ele recomendou que eu lesse a versão simplificada, que ele achou que eu iria compreender melhor, né? Então, tempos depois, já com as bases prontas e só faltando o solo, convidei o Juarez para gravar. E ele aceitou, foi muito receptivo novamente, e aceitou em fazer a participação especial na gravação. Foi feita em janeiro de 2002, lá em Ipanema.
Bom, eu já tinha gravado as bases, né, da música, e para que ele gravasse o solo. E quando a gente foi escutar no estúdio, foi uma surpresa quando ele disse que não estavam erradas, que a mudança de compasso não ia funcionar, que o solo não ia encaixar. Daí, bom, fiquei um pouco nervoso, surpreso, né? E falei, não vou conseguir gravar essa música, que coisa. Mas o Juarez é incrível, né? Ele tinha sempre uma solução, então ele falou, não, vamos gravar a guia, né? A minha participação com o metrônomo. Vocês põem o metrônomo no andamento, mais ou menos, vocês querem a música, que eu gravo, né? Então ele foi lá, gravou o solo só com o metrônomo, né? Gravou o tema, todas as partes, improviso, todas as partes e o final. Incrível, assim, foi de primeira, não teve nem retake. Então a primeira versão do tema era mais simples, ele chegou a fazer uma versão mais simplificada, como na segunda opção da bateria, da partitura, né, que só tinha um compasso. Na segunda versão ele gravou o tema na forma original, né, como havia ele composto. Então logo ali eu percebi que o que não estava escrito na partitura, que o andamento ele dobrava conforme a mudança do compasso. Então a gente estava lendo 3x4 e 2x4, e aí, claro, não encaixava. E aí, por isso que teve esse problema na hora de gravar, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer a gravação e foi muito, muito bacana. Vocês vão ver agora tanto a versão que ele gravou só com o metrônomo, que é incrível, e essa versão já com a base, né, registrada. A música ela é interessante porque essa mudança de compasso não é comum no choro, assim, você não vê muitos choros, praticamente nenhum que tenha mudança de compasso 3x4, 2x4 ou 4x4, né, como a gente poderia escrever para simplificar na leitura. Mas a gente consegue encontrar uma semelhança ali na primeira parte com uma levada de swing, mais ou menos um jazz choro, né? Me lembra muito Take Five, né? Por conta dessa mudança, assim, do compasso alternado para o compasso par ali. E aí sim, dessa segunda parte ter um caráter mais choro, assim, né? Então, é isso, assim, eu cheguei a fazer um artigo sobre essa música e ela é muito instigante, até porque essa situação dele gravar solo, sem o acompanhamento, é muito incrível, assim, né? A capacidade de representar a harmonia somente com o metrônomo e um improviso super criativo, com muitas variações. Então, esse é um artigo que eu estou trabalhando agora, né, sobre a interpretação desse improviso. Demorei muito para fazer isso, porque foram outras questões que envolveram a minha atuação como professor aqui e tal. Mas agora eu estou tendo tempo, por conta da pandemia, estou escrevendo, e essa coincidência de estar, né, o Diego defendendo o mestrado dele sobre o Juarez, justamente. Daí eu fico muito feliz de estar participando de alguma maneira, mostrando essa gravação e os bastidores dela, pelo menos, né? Espero que vocês gostem. Um grande abraço e tudo de bom.